Olá, eu sou a Brena, sou coordenadora pedagógica do FIME, e é com muita alegria que eu dou início a mais um encontro com um dos professores, hoje com o professor Tiago Rocha, que ministrou o curso Saxofone Estudos Técnicos Diários. O professor Tiago Rocha é natural de Fortaleza, Ceará, e é bacharel em saxofone popular pela Universidade Estadual do Ceará, UES. Iniciou sua formação musical em saxofone aos 13 anos de idade na banda do Centro Educacional da Juventude Padre João Pia Marta, sob a regência do maestro Costa Holanda. Em 2004, viajou em turnê pelo norte da Itália como aluno da banda de sopros do Pia Marta. Foi monitor do curso de saxofone, teoria e prática, de 2 edições do Festival de Música Popular de Ibiapaba, em Viçosa, no Ceará, em parceria com os professores Carlinhos Ferreira e Márcio Rezende. Posteriormente, foi convidado a ensinar saxofone e improvisação no primeiro Festival de Música Popular Brasileira do Maciço do Baturité, no Ceará, em 2012, no Festival Mestres do Sopro, 5º Fórum de Trombonistas, em 2013, e na 22ª edição do Festival Jazz e Blues, em 2021. No Ceará e em Fortaleza, atua com renomados músicos do cenário local, dentre os quais cita Mimi Rocha, Carlinhos Patriolino, Tito Freitas, Miquéias dos Santos, Cristiano Pinho, Lude Souza, Eduardo Holanda, Edson Távora Filho, Luizinho Duarte, Lorena Nunes, Davi Ávila, Matu Miranda, Camila Marieta, Banda Mavericks e Projeto Timbral. Desde 2015, é integrante da banda do cantor e compositor Raimundo Fagner e, a partir de 2017, na banda do cantor e compositor Marcos Lessa. Também é convidado para integrar a banda de outros nomes do cenário nacional, como Ednardo, Kátia Freitas, Júnior Meirelles, André de Souza, Evaldo Gouveia, Di Melo e Pedro Mariano. Então, com esse currículo maravilhoso e com muita alegria, muita satisfação, eu dou as boas-vindas ao professor Tiago Rocha. Boa tarde, olá, seja bem-vindo. Desde já agradeço a sua participação. Obrigadão, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez, né, participando do festival que está tendo, assim, atrações maravilhosas, né? Aulas maravilhosas, apresentações maravilhosas. Eu tive a oportunidade também de assistir algumas e também participei tocando. Então, vamos lá, vamos continuar passando aí o que a gente sabe, o que a gente ama, né? Para as outras pessoas. Maravilha. E aproveitando, né, a lembrança, para quem não assistiu a apresentação do professor Tiago Rocha, juntamente com os músicos Tito Freitas, pianista, e Carlinhos Patriolino, bandolinista e violonista, pode ver lá no canal do YouTube da Casa de Vovó Dedé, da TV Dedé, né? Pode ver lá. Quem já assistiu pode assistir novamente, está lá, né? E foi maravilhoso o show, então vale muito a pena. E eu já parabenizo, né? Foi muito lindo o show.
E agora, professor Tiago Rocha, eu deixo aqui a palavra com você para que você possa trazer, né, esse bônus, né, esse algo mais, né, além do que já está disponibilizado para os alunos. E quem estiver acompanhando ao vivo, se quiser colocar um comentário no YouTube, enfim, fica à vontade, ou vir para cá, para a nossa sala de transmissão, participar, conversar com o professor, fica à vontade. E é isso, eu deixo a palavra com você, professor. Obrigado, Brena. Antes de mais nada, eu quero parabenizar, né, esse acontecimento que está sendo o FIME. A Casa de Vovó Dedé é um espaço espetacular para quem não teve ainda a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, tá participando do festival. Vão lá, vão visitar, vão saber como é que é. É um espaço muito legal, pessoas comprometidas verdadeiramente com o que fazem. É muito bonito de ver e é muito bom de participar de tudo que acontece lá. Quero começar tocando, né? Nas aulas, tanta coisa passa pela cabeça, a gente quer mostrar o máximo possível durante o tempo e eu acabei esquecendo de tocar uma música para vocês, então vou começar tocando. Ok? Vou botar aqui o playback. Vou tocar Recorda-me, do Joe Henderson. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Playback é muito longo, resolvi cortar aqui um pouquinho antes. Então, gente, durante as aulas, eu priorizei falar um pouco sobre os aspectos básicos da prática do saxofone, né? A minha formação com o saxofone é popular, então essa busca dos fundamentos, das técnicas, sobre respiração, sobre apoio, sobre flexibilidade, embocadura, afinação, é uma busca constante, né? Acredito que de todo músico de sopro, principalmente quem vem de banda de música, né? Que eu acredito que seja a grande maioria, a gente tem uma formação meio que deficiente por conta realmente de como as coisas são, naturalmente, né? Você não é fácil você ter um professor de cada instrumento dentro de uma banda de música, né? Então, geralmente a gente aprende o básico ali com o instrumentista, às vezes de bocal, você tocando um instrumento de palheta, ou vice-versa, né? O cara toca um instrumento de bocal, aprende com o professor de palheta, e ele tenta passar ali da melhor maneira, e depois a gente vai crescendo aí, buscando outras referências, né? Então, todas essas informações que eu passei durante as aulas foram buscas minhas, tanto durante a minha vida, como durante um período que eu fiquei no bacharelado em saxofone, porque o bacharelado era mais focado na improvisação. Não tive tanto enfoque na parte de técnica, de postura, de correção, né? Então, por isso eu faço questão sempre de falar dessas coisas. Pelo que eu entendi, seria interessante participações. Então, já deixo aqui mais uma vez o convite, a Brena já fez, mas convido a quem estiver assistindo, caso tenha alguma dúvida, assistiu às aulas e tem alguma coisa que está em dúvida, precisa de mais algum esclarecimento, manda aí um comentário, pergunta, ou acrescenta, ou dá sua opinião, porque também uma coisa que eu até falei durante as aulas não existe verdade absoluta, né? Quando se fala de instrumento. O principal é o resultado musical, o resultado sonoro. Então, muitas vezes você dá um caminho, você diz uma técnica, mas o cara diz, não, mas eu sopro de tal jeito, e para mim funciona bem. Então, se o resultado musical é perfeito, se você não sente nenhuma dificuldade, nenhuma limitação, vamos dizer, soprando com a postura errada, ou postura errada, né? Entre aspas. Mas, assim, tudo que eu tento passar são os caminhos que eu trilhei para tentar melhorar a minha execução, para tentar melhorar a minha sonoridade, e assim conseguir um resultado sonoro que me agrade, que eu consiga executar o que existe de imaginação de som dentro da minha cabeça. Porque o som, na verdade, ele começa na imaginação da gente, né? Você tem que ter uma referência. Por isso também eu recomendo sempre que escutem bastantes referências diferentes. Se você toca trompete, procura saber quem foram os grandes nomes de trompete, ou clarinete, ou seja do erudito, seja do popular, procure saber quem são as grandes referências para que você escute e veja do que seu instrumento é capaz na mão de pessoas que são muito mais experientes do que eu, do que você, enfim.
e para que você tenha ali um alvo de algo que você diz assim, eu quero chegar ali, quero alcançar esse som, quero alcançar esse nível de execução, ou quero alcançar essa interpretação, essa sensibilidade, essa maneira que esse músico está aí executando, né? Mas, voltando para os assuntos que foram dados nas aulas, enquanto ninguém comenta nada, ninguém pergunta nada, eu queria acrescentar um pouco mais sobre escalas e sobre improvisação, né? Sobre exercícios que podem ser feitos para dar o primeiro passo rumo a você entender como é que se dá o processo de criação de um solo, né? Então, durante a aula lá, eu também essa coisa da tecnologia, você não está muito familiarizado, né? Essa coisa de aula online. Tem um tempo que eu já estou dando aula online, mas mesmo assim, às vezes a gente se perde um pouco. Então, eu falei um pouco sobre exercício de escala cromática, e aí eu não lembro se eu cheguei a executar e mostrar como eu estudo a escala cromática, né? Então, eu trouxe aqui alguns exercícios na escala cromática que podem ser feitos de maneiras diferentes, em direções diferentes, com intervalos diferentes. Aqui são só exemplos, mas existe uma infinidade de exercícios que são feitos na escala cromática. E uma coisa interessante da escala cromática é o seguinte, tanto ela melhora a mecânica, a execução do instrumento, como ela também é uma excelente ferramenta interpretativa, né? Quando você está tocando uma melodia, para que você consiga dar nuances, você tem uma nota que você quer atingir, então se você tem um domínio fluido da escala cromática, isso pode ser uma excelente ferramenta, assim como a flexibilidade, né? Você vai tocar uma melodia. Então, se você insere aí algumas apogiaturas, né, algumas passagens de notas pela escala cromática, você consegue deixar a melodia um pouco mais fluida, consegue dar como se fosse a sua assinatura, né, para a melodia. Então, você vai... Ou com a flexibilidade. Ou juntando os dois. São ferramentas que podem estar à mão, desde que você pratique diariamente e consiga executar sem grandes dificuldades, né? Então, indo para os exercícios, né? Deixa eu ver aqui, é isso aqui. Então, eu coloquei primeiro, lógico, a escala com as 12 notas. Esse exercício, geralmente, o que a galera faz e o que eu fazia bem no início? Eu tocava de uma nota, vamos dizer, eu sempre tocava de Ré a Ré, porque o instrumento que eu comecei na banda, eu comecei na banda do Pia Marta, então existe uma dificuldade de manutenção, né, de estar dando manutenção periódica nos instrumentos, são muitos instrumentos, enfim, e o instrumento que eu tocava tinha muita dificuldade de emitir os sons graves por causa de vazamento. Então o Ré era a nota que saía melhor dos graves. Então geralmente eu fazia escala cromática indo de Ré a Ré. Mas uma maneira muito boa da gente quebrar, porque assim, o nosso cérebro ele se adapta, né? Então se você faz sempre a escala partindo da mesma nota, nosso cérebro ele se acostuma inclusive até com a nota
que você dá no tempo forte. Então, se você está com o metrônomo aqui, tic, tic, tora, dora, 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 dora. Isso aqui, o seu cérebro, o seu ouvido, né, toda a mecânica vai se acostumar com a nota que você dá no tempo forte. Então, é interessante a gente mudar a nota de partida para a gente dar esse sustozinho e estar sempre pensando, né? Então, eu sempre faço esse exercício partindo de notas diferentes. Então, um dia eu começo de Mi, outro dia de Lá bemol. E sempre buscando tocar toda a extensão do instrumento. Estou com uma palheta um pouco velha aqui, não sei se vai sair tudo, mas o ideal é que a gente consiga tocar. Todos os exercícios que a gente for executar no instrumento, buscar, lógico, dependendo do grau de dificuldade, diminui o andamento do metrônomo, faz lento, porque a repetição do exercício que vai fazer com que a gente consiga limpar, né, tirar vícios ou erros e consiga depois acelerar de uma maneira mais clara e que o exercício ou a execução, né, na música fique melhor, né? Fique melhor, porque se você repete muitas vezes rápido e erra, fica errando, aquilo ali fica gravado também na sua cabeça, no seu cérebro, né? É interessante a gente fazer no andamento que a gente sempre acerte e só acelera quando sentir que está seguro. Então, o primeiro exercício é esse, escala cromática direta. Segundo exercício, grupos de 4 notas. Isso são exemplos, tá? Você pode fazer com grupos de quantas notas você quiser. Nesse caso, do segundo exercício, é escala ascendente e o grupo de 4 notas ascendente também. Como é que é isso? Grupo de 4 notas subindo. E a escala também está subindo. Quando chega lá em cima, escala descendente, grupo de 4 notas descendente. Então, vai fazendo o exercício em toda a extensão do instrumento, parte da mesma nota, parte de uma nota e acaba na mesma nota. É interessante fazer isso e o mesmo princípio. Cada vez que você for estudar esse exercício, estuda ele começando de uma nota diferente para poder ficar sempre pensando, sempre botando a cuca, né, para trabalhar. O próximo exercício, o exercício 3, ele é a escala ascendente e o grupo de 4 notas no movimento contrário. Então, quando for descendente, o grupo de 4 notas no movimento ascendente. Como é que vai ser isso? Sempre subindo de meio e meio tom e o grupo de 4 notas no movimento contrário. Depois, quando chega lá em cima, movimento de 4 notas ascendente e escala descendente. Próximo exercício. Tem alguém por aí já, Breno? Se tiver, eu estou aqui com a outra página aberta e vou continuar. Tem aqui uma mensagem do YouTube do Tony William. Legal. Ele está no trabalho, né? Não está podendo participar assim ativamente, mas está acompanhando lá. Que legal, que bom. Legal. Obrigado aí, Tony William. Espero que a gente mantenha contato aí, inclusive aproveitar essa pausazinha para falar. Estou à disposição de todos vocês, tá? Tem o meu Instagram, que é Thiago Rocha Sax, Thiago com TH, como está aí na tela. Então,
Sintam-se à vontade para entrar em contato, caso tenha alguma dúvida depois ou algo que eu possa acrescentar. Enfim, eu estou à disposição. Eu tenho o maior prazer do mundo em falar de música. Acho que todo mundo que estuda música, que toca um instrumento, ou que canta, ou que tem alguma atividade relacionada à música, eu tenho certeza que tem esse mesmo sentimento. Então, para mim é um prazer, tá passando conhecimento, tá trocando uma ideia, dicas, ou simplesmente conversando com vocês. Então, sintam-se à vontade, tá? Eu vou seguir aqui para falar um pouco mais sobre esses exercícios. Então, grupos de 4 notas. Depois tem esse exercício aqui que eu acho super interessante, que ele pode ser feito em vários intervalos, né? Vários intervalos. Eu, particularmente, confesso que eu costumo fazer mais nesses 2 intervalos que estão escritos aqui, que é o quê? Intervalo de 1 tom e intervalo de 1,5 tom, ou seja, de uma terça menor. Então, como é que vai ser o de 1 tom, que é o número 4? Você vai tocar a nota, subir 1 tom. Então, meio tom acima, meio tom acima. Depois, esse mesmo intervalo de 1 tom, ou seja, de dó para ré, de dó sustenido para ré sustenido, só que o segundo intervalo invertido. Então, sobe um, desce o outro, sobe um, desce o outro. Estou fazendo de terça. E de terça agora. E terças invertidas. Vou fazer mais agudo agora, eu estou fazendo muito grave. E sempre eu estou colocando só pedacinhos do exercício, porque na verdade eu gosto de estudar da seguinte forma: eu coloco a proposição do que eu quero fazer como exercício. Existe a maneira de você estudar por método, que eu acho importantíssimo, imprescindível para a execução do instrumento. E existe essa outra maneira também que eu gosto muito, que é você se propõe a fazer um movimento, e você diz, eu quero fazer um movimento de quartas, exemplo. E aí você bota no papel, movimento de quartas em ascendente cromático. E aí você faz só, bota na cachola, pensando nas notas, né? Sem ler. Então, por isso eu só boto um pedaço do exercício aqui, né? Por exemplo, aqui no grupo de 4 notas, o exercício 2, só tem 4 grupos, mas na verdade isso é para ser feito na extensão do instrumento, né? Toda. Partindo do Fá ao Fá, ou do Mi ao Mi, enfim, da maneira como você quiser no dia ali. Eu costumo fazer exercício de flexibilidade, exercício de harmônico, exercício de escala cromática, sempre como aquecimento. Muitas vezes, quando a gente vai começar a tocar, a mão está meio travada, você faz ali um alongamento, né? Principalmente se for de manhã, demora um pouco a ativar o corpo. Então, eu faço, e geralmente faço devagar, bem devagar, para ir soltando os dedos, e aí depois vou acelerando, e aí eu passo para uma outra coisa que eu queira estudar, seja frase ou escala, enfim. Ou mesmo repertório. Antes de tocar repertório, eu faço alguns desses exercícios para aquecer. São exercícios que não tomam tanto tempo assim do seu cronograma de estudos, né? Outro exercício que eu mandei, eu só vou procurar aqui rapidinho o PDF, é o exercício de escalas e arpejos.
que para mim assim foram, inclusive a maneira como eu escrevi o exercício já foi exatamente da maneira que eu estudei, que na verdade eu não vi esse exercício escrito em nenhum método exatamente da maneira que eu coloquei aqui. Eu coloquei os exercícios de escala maior já dizendo o que está sendo feito e os graus. Acho que já está dando para visualizar aí. Tem uma certa dificuldade de ficar falando e fazendo outra coisa, mas acho que vocês compreendem. Pronto, já está aqui. Então, já coloquei os graus embaixo da escala, porque eu falei também durante as aulas o seguinte: para quem quer improvisar, para quem quer ter uma naturalidade, e também para transpor, para várias outras coisas, mas enfim, eu acho imprescindível, acho super importante, quando você tocar os graus da escala, quando você for fazer um exercício, você pensar nos graus da escala, pensar no que você está tocando. Então, por isso que eu digo, o método é muito importante. Os métodos, eles são feitos pensando nos graus de dificuldade, no que pode vir depois do que, né, para que o que você estude depois tenha uma base do que veio antes, para que a sua mecânica, a sua respiração, a sua resistência esteja preparada para o que vem depois. Então, o estudo de método, ele é algo que é muito enriquecedor. Mas, num segundo momento, quando você já tem noção de grau, de escala, de arpejo, um pouco de campo harmônico, de função harmônica, quando você já quer passar para um outro lado, que é o lado da música popular, é interessante você fazer os exercícios do modo mais introspectivo, sem ver. Você ter ali o modelo do exercício que você quer fazer e você fazer somente pensando. Então, eu coloquei esse exercício aqui nos 12 tons, como dá para ver aqui. Então, cada página está em um tom. Mas quando eu estudo, isso aqui foi mais para facilitar e também porque eu dou muita aula de iniciação. Então, é muito difícil falar para um aluno de iniciação sobre transposição, sobre ciclo das quartas, né? Então, para início, eu coloco dessa maneira. Mas o interessante é você olhar para o exercício em dó, e aí você vai lá no ciclo das quartas, que tem dó, fá, si bemol, mi bemol, lá bemol, ré bemol, sol bemol, si, mi, lá, né? Ré, sol, e volta para o dó. Então tem os 12 tons, que enarmonicamente tem todos os tons ali. É interessante você pegar o modelo do exercício e olhar só para os tons, e fazer o exercício sem olhar para o exercício, porque isso aí vai fazer com que a gente fique queimando neurônio, pense mais, seja mais rápido. Porque aí, na hora de improvisar, o pensamento rápido é o que vai fazer com que você crie a melodia que você quer tocar e execute ela de imediato, né? Então, temos aqui nos exercícios de escala maior algo parecido com o que tem lá no cromatismo. Sendo que no exercício de escala eu gosto sempre de ir até a nona e voltar. Então, eu vou fazer. Para ficar mais fluido, né? Para ir e voltar sem precisar parar. E também para que a gente já acostume o nosso ouvido com a sonoridade da nona, que é uma tensão legal. Então. Já fazendo no ciclo, né? Faço dó, fá, si bemol, mi bemol, assim por diante. Eu faço uma tonalidade, imediatamente eu já faço na outra, e na outra, e na outra. Isso vai fazendo com que a gente vá ganhando mais rapidez no pensamento, né? E também, lógico, isso depois de você colocar todas as tonalidades no dedo, você vai tocar primeiro devagar, cada uma delas, até se familiarizar. E aí, no segundo momento, você vai fazer assim, um tom, depois o outro, depois o outro, depois o outro.
E assim por diante, cada exercício. Primeiro exercício, escala completa. Segundo exercício, grupo de 4 notas, bem parecido com o da escala cromática, só que aqui na escala diatônica. É um exercício comum de se ver em método? Sim. Mas é legal você tocar ele pensando que você está tocando grupo de 4 notas. Então, você viu aqui o modelo do exercício, tira a partitura da frente e toca pensando. Não vou executar por ser um exercício mais comum. Esse exercício aqui de terças, ele é um exercício comum, também de ver em método. Porém, a gente pode usar o mesmo princípio que apareceu lá no exercício da escala cromática e inverter esses intervalos. Então, a gente tem Dó, Mi, pode fazer Fá, Ré. Mi, Sol, Lá, Fá. Sol, Si, Dó, Lá. Si, Ré, Mi, Dó. Então, vai ficar assim. Primeiro eu vou fazer normal, depois eu vou fazer invertendo. Invertendo. Esses exercícios estão só na escala maior. Mas todo o princípio de movimentos pode ser aplicado na escala maior, na escala menor, na escala menor dórica, menor harmônica, enfim. Todas essas escalas que a gente vai encontrando, você pode aplicar esses mesmos princípios de movimentos, padrões de movimentos. Então, por isso que é interessante pensar no que você está fazendo, não só ler o exercício. Vai fazer com que você consiga utilizar os conhecimentos, né, transferir aquele exercício para uma outra situação. E só para finalizar aqui, depois eu já pergunto aí para a Brena o que a gente tem a mais. Esse exercício aqui também é um pouco comum da gente encontrar em método, mas que eu me lembre, eu nunca vi em nenhum método assim. Você ter escrito na partitura e a cifra em cima, porque isso aqui já é um exercício de campo harmônico. Aqui você já está aprendendo um pouco sobre os acordes que são pertencentes à tonalidade que você está tocando. Então eu coloquei assim em todos os tons. Esse PDF eu enviei. Então é sempre interessante a gente visualizar e pensar sobre isso. Estou tocando um acorde maior, primeiro grau. Segundo grau, acorde menor. Terceiro grau, acorde menor. Quarto grau, maior. Quinto grau, maior. Sexto grau, menor. Sétimo, diminuto. No caso da tríade, né? Se for tétrade, é meio diminuto. Então, pensa sobre isso. Pensa no grau que você está tocando quando você está arpejando. E pensa na qualidade do acorde, né? O que dá a qualidade do acorde? Se a terça é maior, se a terça é menor, se a sétima é maior, se a sétima é menor, ou se a quinta é justa ou diminuta, né? Ou aumentada, que aqui não tem. Mas em algum momento isso aparece. Então, sempre pensando. Faz numa tonalidade, vai lá no ciclo das quartas, pensa no grau que você está tocando, que arpejo você está tocando e vai tentando fazer no ciclo, em cada tonalidade, tá? Vou tocar aqui só para exemplificar. Então, é interessante que cada tonalidade que vai surgindo no ciclo, vai aparecendo um acidente novo. Então, é legal que você comece a pensar. Deu uma deslizadinha aqui no si bemol, mas é normal. Estou tocando um pouco mais rápido, acabei de pegar. Então, o exercício é para ser feito lento e você vai acelerando. É exercício diário. Assim, lógico que não dá para você fazer todos os exercícios todos os dias, mas é interessante que você esteja de vez em quando fazendo para manter a forma, né? E por último,
o exercício de tétrade, ou seja, exercício que tem tônica, terça, quinta e sétima. Então, em dó. É até bom, antes de fazer esses exercícios de arpejo, caso você tire um dia só para isso, não esteja fazendo escala e arpejo, antes de fazer o arpejo, os arpejos da tonalidade, toca a escala uma vez para dar uma relembrada nos acidentes, né? O dedo já vai ali mais ou menos em cima, e aí quando você for fazer o arpejo já fica mais tranquilo, né? Brena, tem mais algum comentário? Como é que tá aí? Alguém está perguntando sobre algum assunto? Ah, sim. Tony, nesse caso aqui, o Tony está perguntando qual é o meu setup, né? Já tem algum tempo que eu toco com essa boquilha, que é uma Van Doren Java T75. Eu tenho também uma Dadario Select Jazz, acho que, se eu não me engano, é D7M. Já soprei em outras, mas eu me agradei mais dessa abertura da D7M. Mas, ultimamente, eu estou usando só essa. Estou focando nessa aqui porque eu considero, na minha opinião, ela um pouco mais confortável, até quando eu faço a transição do tenor para o soprano, que no soprano eu uso uma V5 S35 da Van Doren. Eu só uso praticamente Van Doren, tirando essa Dadario, né, que eu tenho. Uso palheta Rico, geralmente, Rico tradicional, mas eu estou usando agora a Van Doren Java verde, e já tem pouco tempo que eu estou usando, mas me adaptei bastante. Antigamente eu achava que elas duravam pouco, mas eu estou fazendo rodízio, e aí está durando um pouco mais. Então, Van Doren Java verde, 3,5. Boquilha Java T75. E essa aqui é uma abraçadeira Optimum, também da Van Doren. Esse saxofone é o meu saxofone reserva, é um Vito. O Vito, ele é não sei se é assim que fala, mas é como se ele fosse uma submarca da Yamaha. Ele é a fabricação da Yamaha, mas ele leva um outro selo, né? Outra marca. Esse é como se fosse um 21. Ele não tem o Fá sustenido, não tem esse recurso. A mecânica é praticamente a mecânica do 21 da Yamaha. E eu tenho, na verdade, o tenor que eu uso sempre, que é o meu tenor já tem uns 10 anos, é um Selmer Mark VI. Só que já fazia uns 2 anos que eu não dava uma geral nele, já estava sentindo que o abafamento não estava muito legal, né? Eu já tinha abafado há muito tempo atrás e vinha só dando revisão. O abafamento estava dando uma ressecada e eu botei ele para dar uma geral. Então ele está lá sendo cuidado e eu estou usando esse Vito. Mas é um instrumento espetacular também, tem um som um pouco mais escuro, porque o meu Selmer ele é prateado, né? Então a prata ela deixa o som um pouco mais brilhoso. Uso esse, o Selmer, e o soprano é um Eaglezinho básico. Eu acho que o Eagle, assim, do mercado de fabricação chinesa, né, ele é o que tem uma qualidade um pouco superior e custo-benefício também. É um instrumento razoavelmente afinado. A gente sabe que não existe instrumento 100% afinado, mas ele tem uma afinação bem boa, o timbre ok, assim, tem algumas gravações aí. Tudo que você vir de gravação minha no soprano foi no Eagle, e com essa boquilha V5, acho que é isso, V5 S35 da Van Doren. Mais alguma pergunta? Alguém? Na verdade, eu tenho uma pergunta. Tá. Na verdade, duas, mas aí eu vou fazer primeiro uma. Assim, eu estava aqui pensando, né, você falando sobre estudos diários, né, e aí eu estava pensando que, assim, mais no estudante que está começando, que está numa formação inicial, né, que às vezes a gente, quando está começando, a gente se preocupa muito que tem que estudar tantas horas,
que, Sim, sim. né, e a gente assim, gasta um tempo grande, eu acho que isso é até natural para conseguir construir um A cronograma que rotina, né? funcione, a rotina, né, que Aham, seja uma rotina que a gente vive em si sem, assim, sem muito peso, né, sem sim. muito, ai, tenho que estudar, né, e aí, que isso também faz parte, né, quem nunca? Aham, Quem nunca se sim. levantou se arrastando para estudar, né? Mas aí o Aham, que eu queria te perguntar é, assim, na verdade são duas coisas, né? Se você pode compartilhar um pouco com a gente, assim, como foi esse seu processo inicial lá atrás, né? aham. Tá E ótimo. aí, e aí também, como é que você. Talvez você até tenha falado isso nas aulas, mas eu vi tanta coisa, né, de 20 cursos, Sim. né? E aí Oh, algumas coisas eu não lembro mais. E aí, como é que você indica assim, para esses alunos que estão começando, que estão nessa formação inicial, se tem realmente essa coisa de você determinar um tempo, tantas horas para estudar, ou se o foco é no material que você vai estudar, né? O que não pode faltar de jeito nenhum, né? aham. Assim, então é mais ou menos Legal. isso assim, que eu estou Ótimo. pensando. Obrigado. Por isso que é ótimo ter uma pessoa moderando, direcionando. É um assunto, acho que é um assunto que é dúvida geral, né? A gente mesmo que assim já estuda há muito tempo, já passou por isso, ou muitas vezes ainda passa. Chega num momento que você dá uma estacionada ali, fica num limbo, não sabe o que você pode mudar para continuar avançando, né? No início, eu lembro que eu me preocupava demais, 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 demais em estudar nota longa, em estudar método e em estudar o repertório da banda de música, porque na verdade, naquele momento do meu estudo, o foco era eu ter condições de executar o repertório da banda, né? Então, o nível de dificuldade das coisas que eu estudava estava diretamente relacionado com o que eu tinha para executar. A partir do momento que eu comecei a me interessar mais pela teoria, por essa parte de escalas, acordes, campo harmônico, aí eu mesmo comecei a construir um cronograma de estudo para mim, porque eu percebi que tinha coisas que eu gostava mais de estudar. Então, lógico, você tem que ver quais são as suas demandas, né? Vamos dizer, o cara toca choro, então a demanda dele é repertório. Você tem que estudar repertório. Mas para tocar aquele repertório, quais são as dificuldades que ele apresenta? Então você tem que ver o que, que tem de dificuldade e estudar mais ou menos baseado nisso que você está precisando. Já teve vezes de eu, antes de estudar um repertório, eu voltar para o método e estudar algo que ia me preparar para aquilo. Mas voltando lá para o início, que foi o que a Brena perguntou, e para não ser tão prolixo, como é que eu fiz detalhadamente? Isso é uma coisa minha, que eu tenho essa necessidade de visualizar a organização, não pode estar só na minha cabeça. Eu tinha um papel em que eu anotei o tempo de estudo de cada coisa. Então, isso é regra? Não, não necessariamente. Depois, com o tempo, lendo alguns livros, vendo o posicionamento pedagógico de outros professores assim em relação a isso, eu percebi que na verdade o ideal, o principal é você ter regularidade, né? É você ser um cara que pega no instrumento todos os dias. Não precisa necessariamente você pegar no instrumento e passar 5 horas, como era na época. Assim, eu acho que eu passei uns 2 anos bitolado nisso. Todo dia tinha que ser 5 horas estudando o instrumento, 6, 7, 8. Às vezes eu estudava depois do almoço até a hora do ensaio da banda lá no Pia Marta, que era às 5h30. Depois do ensaio eu jantava, voltava para a sala, ficava até a noite, assim, o último horário possível antes de não ter mais ônibus para voltar para casa. Então, isso assim, às vezes não é tão proveitoso, porque você fica cansado, sua embocadura vai embora, a mecânica também, lógico que você vai ganhando resistência com isso também, é importante, mas às vezes é mais interessante você dividir bem o tempo do que você tem que estudar por dia
e por semana também. Por exemplo, tem um professor que é o Samuel Pompeu, eu não o conheço pessoalmente, mas eu li um material muito bom dele, inclusive eu acho que eu enviei para vocês. Se eu não enviei o material, eu enviei falando sobre ele e falei sobre ele nas aulas também, que ele tem um trabalho de mestrado sobre sonoridade. E ele diz o seguinte: todo músico de sopro, né, eu não lembro se ele fala exatamente isso ou se ele fala saxofonista, mas deveria dedicar, sei lá, um dia ou 2 dias por semana para estudar sonoridade. Então vamos dizer, se você estuda de segunda a sexta, seu instrumento, pega segunda e quarta ou segunda e quinta e dedica ali um tempo do seu estudo, vamos dizer, 20% do tempo que você tem para estudar, dedica só para sonoridade, faz exercício específico para isso. Aí, vamos dizer, escala, como é que eu fazia? Voltando, né? Falo um monte de coisa e depois eu acabo voltando. Como é que eu fazia no início? Era exatamente assim, eu botei, se eu tiver 1 hora para estudar, o que eu vou estudar? Coloquei 5 minutos de sonoridade, 5 minutos de escala cromática, 10 minutos de arpejo, 10 minutos de escalas maiores e menores e arpejos. Isso na época eu já fazia isso repetidamente. E aí nessa época foi exatamente a época que eu descobri o que é, na verdade não descobri o que era, eu descobri os exercícios de aproximação. Então, aproximação sensível diatônica, o que é isso? Eu já falei nas aulas, mas só para relembrar. Você tem uma nota alvo do acorde, então a gente tem Dó, Mi, Sol, no acorde de Dó. Então, eu quero atingir a nota Dó, quero atingir a nota Mi e quero atingir a nota Sol. Então, eu tenho notas de passagem antes dessas notas, que podem ser cromáticas ou diatônicas dentro da escala. Então, sendo bem rápido aqui, só para mostrar. Então, eu descobri que eu poderia fazer esse exercício. Eu nem sabia para que servia. Fazia. Isso já é um exercício que vem depois do exercício de arpejos, né? Depois de você já estar bem familiarizado com os arpejos. Aí você passa para essas notas de passagem, que são notas melódicas, que você usa para colorir um solo ou uma interpretação. Esse exercício é interessante, eu vou até falar essa história, porque como eu falei, eu gosto da organização, de deixar tudo o máximo assim explicado possível. Eu falo rápido, às vezes eu deixo passar uma informação ou outra, mas eu gosto disso, até comigo mesmo, porque a primeira experiência que eu tive com improvisação foi numa semana da música na UES, com o cara que seria depois o meu professor, que é o Márcio Rezende. Então, por ser uma semana da música, por ser um tempo muito curto, acho que foram 4 dias de aula, se eu não me engano, cara, ele jogou assim um montão assim de informação de uma vez, encheu a lousa todos os dias. E aí foi tanta informação que eu passei mais ou menos 1 ano estudando tudo que ele tinha passado e sem entender para que servia. Então eu estudei escala com intervalo, escala, tudo pensando em grau, né? Porque esse pensamento de tocar pensando em graus veio dele para mim, né? Eu não vi isso em método. Foi algo passado, né, assim, pessoalmente, nessa Semana da Música. Foi o primeiro contato que eu tive com improvisação, com o Márcio Rezende. Então, eu peguei um monte de exercício de escala dórica, de menor dórica, né, de campo harmônico, de arpejo, de aproximação e tal, e fiquei estudando isso mecanicamente durante 1 ano. E aí depois que eu fui começando a entender, então eu fazia 5 minutos de nota longa, de exercício de sonoridade, né? Alguns exercícios de passagem de nota e tal, que tem nos métodos. Depois eu estudava escala cromática, escalas maiores, arpejos e tal, tudo isso método, né? Aí depois eu ia estudar essas coisas que o Márcio tinha me passado. Então, o principal nessa época para mim
era estudar isso, aproximação. Eu passei mais ou menos um ano, sei lá, acho que metade do meu tempo de estudo era estudar isso, aproximação cromática, aproximação diatônico sensível, e, vamos dizer, 20% do tempo que eu estudava era repertório. Não é interessante, já falo logo de cara. Eu acho que a gente tem que reservar um tempo maior para o repertório. E isso, lógico, dependendo do que você vai fazer, né? Mas até para você se propor a estar crescendo em repertório, né? Por exemplo, durante a pandemia foi um momento em que eu me voltei mais para o choro. Não era uma coisa que eu tocava tanto. Então, muitas vezes eu pegava no instrumento, fazia só um aquecimento e já ia para o repertório, estudar choro. Todos os dias pegava as mesmas músicas e tentava adicionar uma música nova, porque dentro do próprio repertório, falando de técnica, de mecânica, ele já te apresenta dificuldades que você vai pegar ali trechos e malhar, isso aí vai melhorar a sua execução, né? Então, espero ter respondido a pergunta, mas eu falo um monte de coisa ao mesmo tempo e acabo misturando os assuntos, né? Não, mas respondeu sim, respondeu sim. Interessante, né, você falando que você organiza tudo, coloca no papel e tal. Eu sou muito assim também, né? Só que, inclusive, eu estava pensando aqui, você vai ser um exemplo para mim na vida. E um detalhe, Breno, sabe o que eu gosto de fazer? Não faço sempre, mas eu gosto de fazer. Eu anoto onde eu parei. Tipo Eu assim, também. eu fiz o exercício, cheguei a 95 BPM, parei em 95 BPM. No outro dia eu tento avançar mais um pouquinho. Eu faço isso também. Só que, assim, o que eu estava pensando aqui, né? Por isso que eu falei assim, o Thiago é o meu mais novo exemplo na vida, assim, porque, assim, eu sou uma pessoa muito organizada, assim, gosto de tudo, preciso colocar no papel para ver mesmo, visualizar, né? Mas o meu grande calcanhar de Aquiles é a improvisação, não só na música, mas na vida, de maneira geral, assim. Eu me sinto muito desconfortável em situações em que eu preciso improvisar na vida, mas eu tô me desafiando, né, aos poucos, para ir vencendo essa limitação minha, né? Mas aí eu percebo que você é uma pessoa que tem esse lado da organização, mas você também é um grande improvisador, assim, musicalmente, né? Eu não te conheço, assim, no dia a dia, assim, para dizer assim, na vida também, né? Mas musicalmente, isso não é um problema para você, né? Muito pelo contrário, você assim, pelo menos quando eu te vejo improvisar, eu percebo que você é muito à vontade, né? Assim, muito à vontade, muito livre, né? E tal. Então, assim, por isso que eu pensei aqui, né? É o meu mais novo exemplo, porque assim você consegue equilibrar as duas coisas, né? Você consegue equilibrar a sua vida organizada e controladinha ali, né? E a sua vida improvisada também, né? Pelo menos musicalmente falando, né? Assim, então isso, assim, para mim, né? Perceber, vou até falar para minha psicóloga depois, perceber que ver assim, né? Ao vivo, assim, que é possível equilibrar as duas coisas, né? Isso para mim é importante, né? Então é bem legal isso. Aí deixa eu aproveitar e te perguntar outra coisa, né? Que você é flautista também, né? Sim. E aí, uma curiosidade, na verdade, né? Assim, como foi que a flauta, em que momento da sua trajetória, né? Que ela passou a fazer parte, né? E também como foi esse processo de se você levou muita coisa, transpôs muita técnica do sax para flauta, porque assim, é possível, né? Você falando e eu pensando no violoncelo e já vou pegar esse material para estudar, isso aqui, eu já pensando, né? E muita coisa que você está falando, eu estou transpondo aqui, né? Já pensando no meu estudo do violoncelo. Então é isso, assim, como foi que a flauta passou a fazer parte da sua trajetória e como foi a transposição dos conhecimentos do saxofone para a flauta?
Certo. A flauta, na verdade, assim, isso até eu acho legal de falar, porque se você for prestar atenção, a maioria dos saxofonistas tocam flauta. E isso não é à toa. Isso é uma coisa antiga, né? Desde a época da galera do jazz ali. Eu acredito que seja meio que por uma necessidade mercadológica, não necessariamente por uma escolha espontânea e de prazer. Então, eu amo toca-flauta, gosto muito da sonoridade, mas é um instrumento muito difícil. Assim, para mim, pelo menos, em comparação com o saxofone, eu trazer as coisas que eu toco no saxofone, transpor para a flauta, no início foi até um problema, porque a flauta ela é precursora, né? A mecânica da flauta, o sistema, não sei como é que pronuncia, mas acho que é Böhm, escreve Bohème, ela é antes, né? O sax ele foi construído, ele foi pensado essa mecânica se baseando nesse sistema que é da flauta e do clarinete. Então tem muita coisa parecida, mas tem digitações que são meio que contrárias, né? Tipo Fá sustenido, o Fá sustenido da flauta é aqui, o do sax é aqui. Então, para você ficar transitando, tem outro Fá sustenido aqui. Então, às vezes dá um nó na cabeça. A embocadura é diferente. Existem outras limitações em relação à flexibilidade, né? A gente tem a palheta, tem esse movimento de mandíbula. Na flauta não tem, são mais outros ornamentos que você pode fazer para interpretar. Mas eu consigo levar muito do sax para a flauta por causa disso, por causa da digitação ser muito parecida. Apesar de o saxofone ele ser em si bemol e a flauta ser afinada em dó, mas muita coisa assim, vamos dizer, igual, né? Eles têm pelo menos as duas primeiras oitavas bem parecidas. Então isso aí me facilitou muito. Como é que a flauta chegou na minha vida? Exatamente o que eu comentei antes. Foi por causa do trabalho. Então, o que eu iniciei falando, que eu acho interessante falar sobre isso. A gente que é instrumentista, muitas vezes a gente se limita a tocar, e isso eu ouvia muito na época que eu iniciei, e eu gosto de derrubar esses paradigmas, sei lá, estigmas que a galera coloca. A galera diz assim, não pode tocar mais de um instrumento porque estraga a embocadura, porque muda, porque não sei o quê. Quanto mais instrumentos você tocar, quanto mais experiências você tiver musicalmente, melhor. Então, toca flauta, toca sax, toca trompete, trombone, piano, bateria, o que for. Não precisa você ser um exímio instrumento em todos. Você vai ter sempre, como é para mim, esse aqui é o meu instrumento principal e sempre vai ser. Tudo de novo que eu vou estudar, eu sempre estudo nele. Então, é o meu foco, é o meu braço, né? Como se fosse um braço meu. Mas eu toco também flauta, toco um pouquinho de clarinete, assim, tô ainda engatinhando. Toco teclado, toco nas bandas que eu toco, tem uma banda de rock, de reggae, eu tô ali no sax, mas tem alguma música que no repertório não tem nada de sax nem de flauta, eu tô lá no teclado apoiando. Então, isso tudo para dizer o seguinte, a flauta ela entrou na minha vida por uma necessidade de trabalho mercadológico, porque um grande amigo meu chamado Bob Mesquita queria me colocar nos trabalhos que ele não podia fazer, porque ele era um cara assim que tocava com todo mundo na época. Hoje ele não está mais tocando profissionalmente, mas ele era o cara assim que tocava com todo mundo, e ele tocava sax e flauta. E a grande maioria dos saxofonistas que tocam profissionalmente, eles tocam sax e flauta. Então, quando ele queria me indicar para um trabalho, ele não podia me indicar para alguns trabalhos, porque o cara queria um cara que soubesse tocar sax e flauta, vamos dizer, para tocar uma cerimônia de casamento, uma solenidade, uma coisa, ou para fazer uma gravação, precisava de um cara que tocasse sax e flauta. Então ele disse para mim, cara, tu tem que tocar flauta. E foi assim que a flauta entrou na minha vida, por uma necessidade.
Aí, com o tempo, eu fui pegando gosto, fui vendo as diferenças, fui pegando dicas com os amigos próximos na banda, e depois na universidade tenho grandes amigos que são flautistas excepcionais, como o Matheus Farias, o Alexandre Bezerra, dentre outros, né? E o próprio professor, o Heriberto Porto, assim, só de ver os caras tocando, você já aprende muito, e cada dicasinha que eles dão também enriquecem muito. Então, a flauta hoje, ela faz parte, ela é fixa no meu setup, né? Todo mundo que me chama para tocar, inclusive nos grandes trabalhos, já me chamam por causa disso. Então, por exemplo, eu toquei com o Ednardo, compositor aqui cearense, grande, assim, né, nacionalmente conhecido. O show dele tem mais flauta do que sax. Então, se eu não tocasse flauta, eu não estaria nesse trabalho. Pedro Mariano, a mesma coisa. Eu toquei show com Pedro Mariano em orquestra. Tinha lá no repertório 2, 3 músicas de flauta. Se eu não tocasse flauta, eu não estaria nesse trabalho. Então, por que eu estou falando isso? A gente que é instrumentista, a gente tem que perceber o mercado, perceber as necessidades do mercado também e se inserir nele de acordo. Lógico, tem a pureza, né? Ah, não, eu só toco esse instrumento, eu quero tocar, eu quero ser conhecido tocando ele, eu quero atingir o mercado tocando esse instrumento. Mas eu acredito que se você diversifica, só quem ganha é você. Assim, você cresce, você abre outras portas e aprende, né? Aprende mais, aprende tudo que você aprende de música. Acho que quando você volta para o seu instrumento, você volta mais maduro, com mais tranquilidade, né? Para executar. Legal. Você falando, você quem ganha, né? E eu lembrando, é uma besteira que eu vou falar, mas é porque eu estava lembrando na faculdade, acho que isso foi na aula de didática, que as professora de outra área, né, do Centro de Educação da UES, né? E aí ela perguntava sempre qual instrumento a pessoa tocava. Aí a minha turma, Gilvêncio, Leonardo Barros, Ricardo Marinhos, o Newton César, só essa galera, né? Aí o pessoal, bom, depende da gig. Aí tinha sempre essa piada, assim, sabe? Qual instrumento que você toca? Depende da gig. Depende da gig. Porque, né? A gente sempre, né? Aí eles brincavam que tinha um deles lá que aparecia alguém perguntando se ele dava aula de um determinado instrumento, por exemplo, clarinete. Aí ele dou sim, dou aula de clarinete. Aí no dia seguinte ele contratava um professor de clarinete, aí tudo que ele aprendia com o professor de clarinete, ele ia dar aula de clarinete. Né? Depende daqui. Mas é mesmo, né? Você tem que cresce, né? E acaba sendo uma porta para uma coisa que você nunca imaginou aprender e de repente você está aprendendo. Mesmo que você não vá virar um clarinetista, mas você está ali aprendendo um pouco mais. É verdade. E por falar em clarinete, o Tony, antes de você falar que você está num processo inicial assim de estudo do clarinete, aí o Tony perguntou, e o clarinete? Né? Aí depois você falou, assim, eu não coloquei na hora para não atrapalhar a sua fala, mas você acabou falando, né, do processo. Inclusive, aqui no FIME, eu acho que você não cruzou com essa professora em nenhum momento, a Daniele Dantas. Ela veio para cá, ela é da Paraíba, ela é do Rio Grande do Norte, mas trabalha na Paraíba também. E aí ela é clarinetista, ela veio gravar o curso de clarinete, mas ela é saxofonista também. E aí, num outro momento, de repente, seria bem interessante vocês se cruzarem, né? Se encontrarem. Trocar uma ideia, exatamente. Então, assim, se você ainda tiver alguma pergunta, você pode colocar aí, certo? E aqui, né, eu já vou me encaminhando aqui, enquanto a gente não tem mais perguntas, me encaminhando aqui para a nossa finalização, né, por hora, né, de repente se aparecer uma pergunta, a gente...
Na verdade, dizendo que, assim, para mim, que sou violoncelista, essa aula foi maravilhosa, assim. Oh, obrigado. Assim, eu aproveitei demais, né? E olha que eu estou aqui sentada, não estou nem com o instrumento na mão, assim, ainda fiquei super na vontade aqui, né, de pegar um instrumento e fazer algumas coisas, e as dicas mesmo do processo, da rotina de estudo, que isso eu entendo que vale para não só para quem toca saxofone, mas enfim, para todos os instrumentistas. E aí, assim, eu tô assim, se para mim foi, né, nesse nível, imagine para quem é saxofonista e para quem está entendendo muito mais o funcionamento de tudo que você está tocando, né? Então, assim, esse momento, quero dizer que esse momento foi muito bom, né? E quero já agradecer a sua participação em nome do FIME, em nome da Casa de Vovó Dedé, agradecer a sua participação no festival, a sugestão dessa temática, né? Que foi uma sugestão sua, né? Quando eu cheguei, perguntei, e aí, o que é que você sugere e tal? E aí você trouxe, e é uma temática super importante para quem está passando por uma trajetória seja formativa, ou, na verdade, formativa a gente está sempre em formação, né? Então, mesmo que a gente seja um grande profissional, a gente está em formação constante, né? Então, é uma temática que é sempre importante em todos os nossos níveis musicais, né? Então, é sempre importante ter essa temática abordando a gente em vários momentos da nossa vida, né? E agradecer a sua disponibilidade em ter ido gravar as aulas, né, e compartilhar dos seus conhecimentos que você foi construindo ao longo da sua trajetória de formação, sua trajetória profissional, né, compartilhar com as pessoas que você, né, nem viu, mas entende que são pessoas que estão interessadas nesse assunto, né, interessadas em aprender mais, e agradecer também a sua disponibilidade em estar aqui nesse momento, que é um momento que tivemos o Tony participando aqui ao vivo, pegando alguma coisa ali mesmo, trabalhando, mas quem não pôde participar ao vivo, por N razões, né, vai poder ter acesso a esse material posteriormente. Então, vai poder ver a gravação e usufruir de tudo isso da forma como puder, da forma como conseguir usufruir, né? Então, eu agradeço e parabenizo também por esse momento aqui, por todo o trabalho que você dedicou ao FIME e tudo que toda a contribuição que você trouxe para compartilhar com a gente. Obrigado, Brena. Quero mais uma vez dizer que admiro demais assim o trabalho que vocês vêm fazendo, a organização. Eu falei isso no final das aulas lá e venho aqui reiterar a organização, a preocupação de fazer tudo tão bem feito, assim, a dedicação de toda a equipe, né, de todas as pessoas que fizeram parte, tanto da parte pedagógica como da parte técnica, né? O pessoal que está lá na gravação, assim, é espetacular ver como todo mundo está empenhado para fazer da melhor maneira possível. Me sinto honrado de poder fazer parte. Eu conheço a Casa de Vovó Dedé. Obrigado, Tony. Tá falando aí, Deus te abençoe. A você também, a nós. Tive a oportunidade de conhecer a Casa de Vovó Dedé no ano passado, através de um convite do Juvencio, que foi citado anteriormente, aí, nosso colega de faculdade, que faz algumas direções musicais lá, e fiquei encantado assim com a casa e cada vez mais surpreendido com os novos projetos, né? Estão sempre pensando em coisas novas, e o FIME veio assim para fechar o ano. Aliás, nem tá fechando, ainda tem mais coisa, mas assim, o ano ficou ainda mais grandioso, né, com esse festival que trouxe tanta gente boa, e eu desejo que dure aí por muitos anos, porque a gente que é instrumentista, a gente que passou por esse processo inicial formativo, indo para festivais, a gente sabe o quanto isso é transformador, né? Você participar de festivais,
Agora, por ocasião das coisas que estão acontecendo, está sendo tudo online, mas acredito que em outras oportunidades possa ser também presencial, né? E também continuar sendo online para atingir mais gente. Mas a gente sabe o quanto é enriquecedor a gente ter contato com novos professores, com alunos de outros lugares, saber as experiências uns dos outros, né? Ver apresentações que a gente talvez não veria se não fosse num festival, né? Eu lembro de uma apresentação que eu vi num festival aqui do Ceará, que é o Festival da Ibiapaba. Eu vi uma apresentação de uma banda que era toda só de boca. E o nome da banda era Banda de Boca, e eles faziam os instrumentos com a voz. Aquilo ali foi altamente impactante para mim. E assim, não tinha nenhum instrumento em cima do palco. Instrumento que eu digo, leia-se objeto, né? Porque a voz. Maria. Então, são coisas que os festivais e as pessoas que estão nas organizações dos festivais têm essa visão e trazem essas coisas novas e são enriquecedoras, muito enriquecedoras para a gente que participa, seja como professor, seja como aluno. Então, quero aqui, mais uma vez, agradecer ao festival, agradecer a todo mundo, a você, Brena, pela comunicação sempre fácil, sempre clara, pela paciência de estar organizando tudo, né? Eu sei que foi uma trabalheira danada, eu vi sua correria aí para conseguir encaixar todo mundo. Eita! Né? Pois é, mas no final das contas, né, vale muito a pena a gente ver tudo acontecendo. Então é isso, obrigado. Me coloco mais uma vez à disposição de todo mundo, quem estiver vendo esse vídeo, seja agora ao vivo ou depois. Tenho o maior prazer de falar sobre música, de falar sobre saxofone, então estou aqui. Thiago Rocha, sax, no Instagram. Pronto, Tiago, eu agradeço a sua fala, né, sobre o filme, sobre a casa, e sigam o professor Tiago Rocha lá nas redes sociais, né, lá no Instagram. De repente você manda um direct, de repente ele responde, né, e tal, e aí de repente cria uma ponte de comunicação, né, com as pessoas. E outra dica também acompanhem o trabalho, né, vários trabalhos que o Tiago já fez lá na casa, né, que estão disponíveis lá no site, no canal do YouTube, né, da TVDD. São tantos, né, que não tem como dizer, assim, tem vários do Revelarte, entre canções, Não né, dá para então falar de um, né? Todos são tão legais, né? tem vários. Então, assim, você vai lá, faz uma buscazinha, procura ele, assim, na imagem, aí você vai ter momentos maravilhosos, assim, de apreciar boa música, né, apreciar bons instrumentistas tocando, né, e é isso, assim, Thiago, assim, eu espero que a gente se cruze mais vezes nos palcos, né, eu tenho a grande honra, né, vivi já algumas vezes a grande honra de compartilhar palco com você, né, eu olhando assim, vale, meu Deus do céu. Mas, assim, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa do bem, e é uma pessoa um grande músico também, um grande profissional, né, uma pessoa séria também, né, sabe equilibrar essa doçura da boa pessoa, mas também com a seriedade do profissional, que quer fazer um trabalho responsável, um trabalho sério, né? Sim. Então, isso é super importante também. Então, eu espero que a gente se cruze por aí mais vezes. Um abraço e até a próxima. Até. Tchau, tá tchau. Bom, tchau, tchau. E é isso, gente. A gente fica por aqui depois desse encontro maravilhoso com o professor Tiago Rocha. Espero que seja tão proveitoso para vocês. Espero e já acredito e antecipo, né, que será tão proveitoso para vocês quanto foi para mim. E desejo tudo de bom a todos. E até a próxima, até os próximos eventos, os próximos palcos. Um abraço.